Olá, olha, o que eu quero te dizer aqui que o que eu estarei comentando agora está na lei. Então, se o juiz não aplicar, é porque o entendimento dele está sendo contra aquilo que está literalmente colocado em nossa legislação. E eu também manifesto a minha opinião com relação a esse tema. Por isso é que poderemos ter entendimentos diferentes. E eu te convido também para me acompanhar, não sei se está me acompanhando aqui em qual das mídias sociais, mas para que se inscreva também nos meus outros canais, que são do Facebook, do Instagram, no YouTube e no LinkedIn. No Facebook é o local onde eu mais publico assuntos jurídicos. Eu tratarei agora da questão da proteção patrimonial lícita que é feita quando a pessoa pretende beneficiar uma outra que possa ou não ser devedora. Por quê? Porque a situação que eu estarei colocando agora é aquela em que a pessoa quer fazer uma doação ou deixar então bem ou bens em testamento, mas quer que aqueles bens estejam protegidos junto àquela pessoa e de uma maneira lícita. Mas como é que faz isso? O artigo 1911 do Código Civil, ele determina então como isso é feito de uma maneira lícita. Diz ali que os bens, eles podem ser clausurados com as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Então, essa inalienabilidade, diz o artigo 1911 do Código Civil, implica na sua incomunicabilidade e impenhorabilidade. Mas o que são estas cláusulas? O que elas fazem? Qual que é a finalidade delas? Eu serei aqui breve. A incomunicabilidade é para que aqueles bens que a pessoa está deixando a outra como beneficiária, eles não se estendam a outras pessoas. Um exemplo, acontece muito naquelas chamadas holdings. É feito o quê? O pai doa as cotas para os filhos, ou para o filho, com a cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Ele fica imaginando, olha, se meu filho vier casar com alguém pelo regime da comunhão universal de bens, o que acontece? Esses bens que eu estou doando para ele, eles estarão se comunicando aí ao seu cônjuge. Então eu vou gravar este bem com a cláusula de incomunicabilidade, para que se não comunique com o outro cônjuge. Então, ele quer evitar isso. Tá, então essa incomunicabilidade. A impenhorabilidade, esse aqui é o mecanismo forte, então, desta cláusula de proteção, porque diz que aquele bem que está sendo doado, ou bem, ou bens, ou deixado em testamento, eles são impenhoráveis. E quem faz isso? Quem faz isso, no caso, é o autor daquele testamento, só que essa cláusula só vai ter validade após o seu falecimento, e também será importante que seja averbado, se é um imóvel, que existe essa cláusula, junto ao registro imobiliário, se é de um veículo, junto ao Detran, para que terceiros tenham conhecimento que aquele bem está gravado com aquela cláusula, ou nesse caso de impenhorabilidade, ou com as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. O que vai acontecer? Então, quando um credor for penhorar aquele bem, ele está gravado com aquela cláusula, dizendo que, olha, o bem foi deixado em testamento justamente para não ser penhorado. Então, olha o mecanismo de proteção, porque o filho, vamos imaginar uma relação pai e o filho devedor. Se a partir do momento que o filho receber aquele bem, se não tiver gravado com esta cláusula, ele vai poder ser penhorado, não vai? Então, o que diz a lei? A lei diz que aquele bem poderá ser gravado com a cláusula de impenhorabilidade.
E o que é impenhorável? Esse é um ato voluntário da pessoa que está doando bem, da pessoa que deixou em testamento, que aquele bem não possa ser penhorado. Se for um bem da parte disponível, porque a pessoa pode dispor de 50% dos seus bens através do testamento. Os outros 50% pertencem à legítima, aos herdeiros necessários que estão estabelecidos no artigo 1845 do Código Civil. Quem são? Os descendentes, os ascendentes, não havendo descendentes ou descendentes, o cônjuge, né? E tem situações que existe a concorrência do cônjuge, mas não é nosso assunto aqui. Então, ele grava os bens aí com essas cláusulas, e aquele bem, então, ele não poderá ser penhorado. Ah, mas temos exceções? Tem, te dou uma aqui. O Código Tributário Nacional, expressamente, diz lá no artigo 184 e no artigo 30 da Lei de Execuções Fiscais, que quando o credor for aí o fisco, aquela cláusula não será aplicada. Mas temos aí, então, exceções, como eu apontei aqui. E a cláusula de inalienabilidade, olha que proteção interessante. Vamos imaginar que o filho, a filha, seja um usuário de drogas, de substâncias químicas, seja alcoólatra. E o que acontece? Se o pai e a mãe se deixarem aquele bem para aquele filho, ele vai acabar sumindo, comprando droga, usando para gastar em jogos, ou seja, vai acabar com aquele patrimônio. Então os pais têm essa preocupação. Então o que eles vão fazer? Vão gravar com essa cláusula para que ele não aliene aquele bem. Então, olha, mecanismo de proteção lícita, patrimonial, que eu estou aqui mencionando e que as pessoas podem utilizá-lo. É claro que existem determinadas situações que o próprio herdeiro ele poderá pedir o levantamento daquela cláusula de inalienabilidade. Um exemplo, ele vai morrer de fome. Então ele vai morrer de fome porque está gravado aquele bem com a cláusula de inalienabilidade, ele não vai poder fazer nada? Não. Vai pedir uma autorização para o juiz para levantar aquela cláusula para que ele possa, então, vender aquele bem e não morrer de fome. Então, o que acontece? No testamento, quando for colocada uma cláusula dessas daí que eu mencionei, é preciso que a pessoa, o autor do testamento, ele coloque ali uma justa causa. Preciso que ele diga qual é a justa causa. Então, qual que seria uma justa causa? Justa causa para evitar com que ele case com alguma mulher pelo regime da comunhão universal de bens e haja uma comunicação dos bens. E essa análise da justa causa, ela será feita pelo magistrado. Então, porque não existe... O que é justa causa? Justa causa é isso ou aquilo. Não tem na legislação. Então, vai depender de uma análise judicial. Isso daí com relação à parte da legítima, que pertence aos herdeiros necessários. Ele precisa colocar justa causa. Com relação à outra parte, que é parte disponível, que ele não precisa deixar para os herdeiros necessários, daí não. Ele não precisa colocar justa causa nenhuma. Basta ele colocar lá que aqueles bens que ele está deixando são inalienáveis, impenhoráveis e incomunicáveis. E estas cláusulas, elas não são eternas. Estas cláusulas, elas têm validade enquanto aquela pessoa, o beneficiário, no caso da doação, ou então o herdeiro, ali, o herdeiro que recebeu aquele bem através do testamento, ele estiver vivo, que ele poderá receber aquele bem e, enquanto estiver vivo, aquela cláusula, então, ela será aplicada. Não será aplicada para os herdeiros dessa pessoa que foi beneficiada através do testamento ou, então, através de uma doação. Então, esse é o mecanismo que eu apontei para você de proteção patrimonial lícita. Tá legal? Essas cláusulas que eu aqui mencionei. E você fique livre aí para fazer seus comentários aqui embaixo, sabe? De qualquer exposição minha, não só dessa, serão sempre bem-vindas e eu responderei ali as questões sempre que puder. Tá joia? Te aguardo no próximo vídeo.